Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Ahareimut. O Midrash nos conta as pessoas rudes em Yom Kippur. Em Yom Kippur, vários judeus costumavam se reunir na Azará do Beit HaMikdash ainda cedo pela manhã. Eles ficavam ali até a noite. Eles assistiam o Kohen Gadol fazer a Avodá e eles rezavam para Hashem. E todos eles aguardavam impacientes pelo grande momento em que o bode para Azazel seria levado para o deserto. Eles sabiam que, depois que este fosse morto, Hashem perdoaria seus pecados. Alguns judeus ficavam tão impacientes para que o bode fosse levado embora que eles empurravam o mensageiro que deveria levar o bode ao deserto. Eles gritavam: "Rápido, mexa-se, leve o bode embora logo, pois mal podemos esperar para nos livrarmos de nossos pecados." Eles importunavam tanto o mensageiro que foi construída uma ponte especial que ligava a Azará até o lado de fora da cidade. O mensageiro usava esta ponte para não ter que andar no meio das pessoas, onde poderia ser empurrado. É claro que o comportamento destas pessoas era rude e inadequado. Elas perdiam o sentido verdadeiro da avodá de Yom Kippur. Empurrar o bode do penhasco era somente parte da razão porque Hashem perdoava os pecados de Bnei Israel. Juntamente com isto, era necessário que os judeus fizessem techuvá. Também era preciso que o Kohen Gadol, que era o representante de todo o Bnei Israel, fosse um tzadik e que realizasse a avodá no Kohen, no Kodesh HaKodashim, cuidadosamente e com perfeição. O Kohen Gadol pronuncia o grande nome de Hashem em Yom Kippur. O grandioso nome de Hashem é tão sagrado que quando lemos a Torá ou rezamos, nós não pronunciamos as letras do nome de Hashem conforme elas estão escritas. Ao invés, nós dizemos Adonai, que significa meu Senhor. No entanto, o Kohen Gadol, no dia de Yom Kippur, tinha que pronunciar o nome de Hashem. Yud, Rei, com Vav, Rei, por completo. Ele pronunciava este nome 10 vezes em Yom Kippur. Quando? O nome de Hashem aparece 3 vezes no Vidui, na confissão. Por favor, Hashem, eu pequei. Por favor, Hashem, perdoe. Vocês tornar-se-ão puros diante de Hashem. Como Kohen Gadol dizia Vidui 3 vezes, uma por si e sua família, uma por si e por todos os Koanim, e uma por todo o Bnei Israel. Ele pronunciava o nome de Hashem, de Deus, 9 vezes enquanto dizia o Vidui. Depois que ele fazia o sorteio para os 2 bodes, ele declarava sobre o bode que seria para Hashem. Esta é uma oferenda de Hatat para Hashem, e esta era a 10ª vez. Quando as pessoas do povo, de pé na Azará, ouviam o grande e sagrado nome de Deus sair da boca do Kohen Gadol, elas se prostravam sobre os seus rostos e respondiam: Abençoado é o nome da glória de seu reino, para toda a eternidade. Elas abençoavam o nome de Hashem toda vez que o ouviam. Era a regra no Beit HaMikdash que toda vez que o grande nome de Hashem era pronunciado, ele devia ser louvado. O Kohen Gadol entra no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, 4 vezes em Yom Kippur. Cada uma das 4 vezes em que o Kohen Gadol entra no Kodesh HaKodashim, ele realiza um serviço diferente. Na primeira vez, ele oferece Ketoret, incenso. Este era o auge da avodá do Kohen Gadol em Yom Kippur. Na segunda vez, ele borrifa o sangue de seu próprio touro 8 vezes em frente ao Aron. Na terceira vez, ele borrifa o sangue do bode para Hashem 8 vezes. Na quarta vez, ele retorna para buscar a colher e a frigideira que ele deixou no Kodesh HaKodashim depois de queimar o Ketoret. Nós explicaremos em breve cada um desses 4 atos de serviço. O Midrash explica. Era perigoso entrar no Kodesh HaKodashim.
O Kodesh HaKodashim era a parte mais sagrada do Beit HaMikdash, porque a Shekhinah repousava entre as duas vigas do Aron. A Shekhinah é tão sagrada que uma pessoa não consegue vê-la por completo durante sua vida. O grande tzadik Moshe conseguia ver a Shekhinah somente pelas costas. O Kohen Gadol em Yom Kippur nunca via Shekhinah claramente, porque quando ele queimava o Ketoret no Kodesh HaKodashim, a fumaça enchia o local. Ainda assim, somente um homem muito sagrado sobreviveria ao entrar no Kodesh HaKodashim. Antes de o Kohen Gadol entrar, uma corrente de ouro era presa a seu pé. Ele, assim, poderia ser puxado para fora do Kodesh HaKodashim caso morresse lá dentro. O Kohen Gadol sentia muito medo ao entrar no Kodesh HaKodashim. Ele somente tinha coragem de entrar naquele lugar sagrado porque sabia que grandes erruiot, méritos, o acompanhavam. Hashem o protegia especialmente por causa destes 10 grandes méritos. Primeiro, a Torá que o Kohen Gadol e os judeus estudavam. Segundo, a Brit Milá. Os Kohanim tinham o zerut especial do Brit Milá, porque a tribo de Levi manteve o Brit Milá mesmo no Egito. Terceiro, guardar o Shabat. Quarto, o zerut de cidade sagrada de Jerusalém. E quinto, o zerut da Shevatim, tribo, os acompanhavam. Os nomes de todas as Shevatim estavam gravados no Roshem peitoral. Embora o Kohen Gadol não usasse o Roshem quando entrava no Kodesh HaKodashim, o zerut de usá-lo para avodar fora do Kodesh HaKodashim o ajudava. Sexto, o zerut de Yehudá, especialmente, era lembrado por Hashem porque o Beit HaMikdash ficava na porção de terra de Yehudá. Sétimo, o zerut de todos os judeus, pois o Kohen Gadol vestia as roupas que haviam sido comprado com o dinheiro da comunidade. Oitavo, o zerut de que Bnei Israel todo ano doava dinheiro para o Beit HaMikdash para comprar animais para os Korbanot Tzibur, os sacrifícios da comunidade. Nono, o zerut de que Bnei Israel dava maser, o dízimo de seus grãos. E décimo, o zerut da avodá que ele realizava no Kodesh HaKodashim o protegia de qualquer mal. O Kohen Gadol conseguia entrar no Kodesh HaKodashim porque Hashem levava em consideração estes 10 méritos. Agora nós explicaremos em detalhes o que o Kohen Gadol fazia dentro do Kodesh HaKodashim cada vez que ele entrava. O primeiro serviço no Kodesh HaKodashim, a oferenda de Ketoret, incenso. O Kohen Gadol tinha que queimar 2 punhados de Ketoret no Kodesh HaKodashim. Ele entrava no Kodesh HaKodashim segurando uma colher repleta de Ketoret em sua mão esquerda e uma frigideira com carvão em brasa na mão direita. Ele colocava a frigideira com carvão no chão em frente ao Aron. Então ele passava o Ketoret da colher para as suas 2 mãos. Isto era muito difícil, pois ele não podia deixar cair nem mesmo um único grão do Ketoret. Todo Kohen Gadol antes de Yom Kippur costumava praticar a habilidade de verter o Ketoret de uma colher para ambas as mãos. Então o Kohen Gadol vertia o Ketoret de suas mãos sobre o carvão ardente em frente ao Aron. O Ketoret começava a queimar. A fumaça do Ketoret formava um pilar que subia até o teto. Se depois a fumaça enchesse todo o Kodesh HaKodashim, então o Kohen Gadol sabia que Hashem havia perdoado os pecados de Bnei Israel. Mas se a fumaça do Ketoret não se espalhasse, ele sabia que Hashem não estava muito satisfeito com sua avodá. A avodá da oferenda do Ketoret ajudava a obter o perdão pelos pecados de todos os Kohanim e do povo judeu inteiro. O Kohen Gadol deixava o Kodesh HaKodashim andando lentamente de costas para não desviar sua face da Shekhinah. Ele entrava na seção do Kodesh e rezava uma tefilá curta, na qual pedia a Hashem para dar alimento a todos os judeus. Por favor, Hashem, abençoe este ano com suficiente chuva, sol, sombra e orvalho, para que cada um de Bnei Israel tenha parnassá, sustento. Se o Kohen Gadol fosse um tzadik, o zerut de sua tefilá fazia com que todos os judeus tivessem comida o ano inteiro.
Mas o segundo serviço no Kodesh HaKodashim, borrifar o sangue do touro. Mais tarde, o Kohen Gadol voltava para o Kodesh HaKodashim para borrifar em direção ao Aron um pouco do sangue do touro que era seu próprio corban. Ele borrifava o sangue uma vez para cima e 7 vezes para baixo. Ele contava em voz alta enquanto fazia isto para que não errasse. Nós dizemos o exato texto desta contagem em nossa tefilá de Yom Kippur. O terceiro serviço no Kodesh HaKodashim, borrifar o sangue do bode para Hashem. Depois o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim novamente. Desta vez, ele borrifava um pouco do sangue do bode que havia sido sorteado para Hashem. Ele borrifava o sangue em direção ao Aron, uma vez para cima e 7 vezes para baixo. O Kohen Gadol saía do Kodesh HaKodashim de costas e entrava no Kodesh. Dentro do Kodesh, ele borrifava o sangue de seu próprio touro em direção a Parochet, a cortina entre o Kodesh HaKodashim e o Kodesh, uma vez para cima e 7 vezes para baixo. Ele borrifava o sangue do bode para Hashem também desta maneira. Então ele misturava o sangue de seu touro com o sangue do bode e colocava um pouco desta mistura nos 4 cantos do Mishbeach HaKetoret, o altar de ouro na seção do Kodesh. Ele também borrifava um pouco da mistura 7 vezes na superfície deste Mizbeach. Por que Hashem ordenou que o sangue fosse borrifado diante dele? Em sua misericórdia, Hashem considera a aspersão do sangue do animal como se o sangue do próprio povo judeu tivesse sido oferecido a ele, e ele os perdoa. Rabi Elazar foi visitar Roma depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. O imperador romano havia trazido utensílios do Beit HaMikdash e os mantinha em seu tesouro. Ele deu permissão a Rabi Elazar para vê-los. Rabi Elazar mais tarde relatou: Eu vi a Parochet, cortina divisória, com gotas de sangue nela. Eu perguntei o que eram estas gotas e me disseram que era o sangue borrifado em Yom Kippur que caía na Parochet. O quarto serviço no Kodesh HaKodashim, remover a colher e a frigideira. Mais tarde, o Kohen Gadol voltava para o Kodesh HaKodashim pela última vez. Ele recolhia a colher e a frigideira que havia usado para queimar o Ketoret. Depois de terminar os korbanot especiais de Yom Kippur, o Kohen Gadol ainda tinha que oferecer o restante do sacrifício de Musaf de Yom Kippur e aqueles korbanot que eram trazidos para o Beit HaMikdash todos os dias do ano. Finalmente a avodá acabava. O Kohen Gadol ficava feliz por ter saído do Kodesh HaKodashim em paz. E o povo se sentia grato pelo Kohen Gadol ter sido seu mensageiro para obterem o perdão de Hashem. Quando o Kohen Gadol saía do Beit HaMikdash, multidões de pessoas o rodeavam para beijar sua mão e agradecê-lo. Quando o Kohen Gadol chegava em casa, ele fazia uma seudá, refeição, para seus amigos e familiares. Ele compartilhava com eles sua alegria por ter realizado com sucesso a avodá de Yom Kippur. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!